Fala rapaziada, muito boa noite para você. Está no ar mais um vídeo aqui no canal Colina em Foco, hoje em um formato diferente. A tradicional live volta amanhã, mas é claro que esse contato diário que eu tenho com você não vai faltar nesta segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. E como sempre, além do boa noite, é claro que eu faço o meu jabá. Primeiro pedindo para você ser parte do clube de membros, ser parte dessa família Colina em Foco, neste canal que está aí para completar 5 meses de vida e contando muito com a participação de vocês, que ajuda a cada dia. O Vasco, infelizmente, não está nos melhores dias, não ajuda tanto a gente, mas eu sei que eu posso contar com você. Então, faça parte dessa grande família, são 3 categorias, o Colina Peladeiro, o Colina Sub-20 e também o Colina Profissional. Cada um com o seu benefício, e você faz parte dessa família e ajuda demais o canal Colina em Foco. Você também pode ajudar através da Live Pix. É isso mesmo, a Live Pix que vai estar num comentário fixado no chat. Você também pode ajudar a gente com qualquer valor, que é muito bem-vindo aqui ao canal Colina em Foco. E para fechar também a parte de jabá, é com muito orgulho que a gente vai falar aqui sobre a Bet Nacional, que é parceira oficial do canal Colina em Foco. É uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e também está confiante na vitória do Vasco na próxima quinta-feira diante do CSA pela Copa do Brasil. Com muito orgulho que apresento a Bet Nacional como parceiro oficial do canal Colina em Foco, uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha? Então a Bet Nacional é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e muita emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade, saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e faça o seu cadastro e aproveite, mas com moderação. E fica ligado porque vem muita novidade por aí com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Mais uma vez, o link está na descrição. Você clica lá, faz o seu cadastro e no depósito mínimo você já ajuda demais o canal Colina em Foco. Beleza, rapaziada? Conto demais com a ajuda de vocês nessa aí. Beleza, rapaziada? Então, dando sequência aqui ao vídeo de hoje, né, começando pela agenda da semana. O Vasco que hoje iniciou o seu treinamento na tarde desta segunda-feira no CT Moacir Barbosa, já iniciando a sua trajetória, preparação para o importante compromisso diante do CSA, quinta-feira, às 8 horas da noite, em São Januário, jogo que toma aí um caráter decisivo, fundamental para as pretensões do Vasco na temporada. Afinal de contas, o Vasco empatou em 0-0 em Alagoas, né? E uma vitória simples classifica o time. Porém, muito tempo sem vencer, são 7 jogos que o Vasco não sabe o que é uma vitória, então uma pressão danada em cima da diretoria e também em cima do técnico Fernando Diniz. Então, recapitulando, o Vasco treinou hoje, treina amanhã, treina quarta, joga na quinta, treina sexta e sábado, porque enfrenta o Atlético Mineiro domingo em São Januário. E São Januário tem que voltar a ser aí o caldeirão que o torcedor vascaíno está acostumado e que o próprio time do Vasco está acostumado. Então é um jogo decisivo que tem aí, ganha contorno dramático, porque o Vasco já passou do Operário nos pênaltis, no ano passado passou do Água Santa, do Fortaleza, ou seja, está acostumado a levar essas partidas para os pênaltis e o torcedor, claro, está com bastante medo desse jogo. E quem está com medo também, evidentemente, é o técnico Fernando Diniz, porque ele já chega aí muito pressionado pelos torcedores, né? Pude apurar hoje com alguns membros da diretoria que o Diniz, apesar do trabalho no aspecto de resultados estar muito ruim, o desempenho agrada e vem agradando a diretoria do Vasco. O Vasco entende, né? A diretoria, quem analisa o Fernando Diniz entende que o elenco possui carências, mas apesar dessas carências, o Vasco tem conseguido jogar de igual para igual e até mesmo
podendo ter vencido o próprio Mirassol, o próprio Internacional fora de casa, o Grêmio em São Januário e o próprio Del Valle. Então, entende-se que a avaliação é o seguinte: depois da pausa do Mundial de Clubes, foram 7 jogos, onde o Vasco de fato mereceu perder para Botafogo e Independente Del Valle em Quito. No entanto, nas outras partidas, a avaliação é positiva, de que o Vasco poderia ter vencido de fato os outros 5 jogos em questão. Então, por conta dessa avaliação, o trabalho do Fernando Diniz internamente ainda é visto com bons olhos. A diretoria entende que o treinador solicitou reforços que não chegaram, então é difícil até de culpá-lo devido aí aos resultados que vêm acontecendo. Muitas falhas individuais. E aí eu faço até um questionamento. Falha individual, um jogador que está ali na zaga principalmente, exposto, não é dedo do técnico? Pelo menos eu acho que sim, que o Diniz deveria ser cobrado mais por essa diretoria. Mas, no entanto, não. Ele segue totalmente respaldado, porque o desempenho está sendo entregue. O que não está sendo entregue por ele é o resultado. Vale destacar que desde que o Diniz assumiu o Vasco só teve 3 vitórias. Fortaleza, Melgar e o São Paulo. É pouco, muito pouco. Derrota, por exemplo, do Red Bull Bragantino em São Januário, derrota, ou melhor, empate contra o Del Valle, num jogo da Sul-Americana. Tudo bem que o Vasco já tinha perdido a classificação por 4-0 lá em Quito, naquele jogo, que foi condicionado, evidentemente, pela expulsão do Piton, mas ele não tem feito um bom trabalho e eu acho que o Vasco poderia ser mais seguro defensivamente. Todo jogo o Vasco toma gol, consequentemente vai ter que fazer o dobro para tentar vencer. E fica mais difícil de acontecer isso. Claro que o Vasco cria boas oportunidades, tem perdido muitos gols de fato, mas tudo isso tem que estar na conta do jogador, mas também do treinador, que é o capitão do navio. Ali quem toma as decisões. Então, questão de colocar o Hugo Moura na zaga, no jogo passado foi o Thiago Mendes, jogadores sendo expulsos, muitos jogadores expulsos nos últimos jogos, João Vitor no próprio jogo contra o CSA, Piton no jogo contra o Del Valle. Então, assim, será que tem ali um desequilíbrio mental, o psicológico está afetando? O Diniz não está conseguindo tirar o melhor desses jogadores, porque é bem verdade que ele recuperou o Ryan hoje é um outro jogador comparado na época do Carille, mas e os outros? O João Vitor segue jogando mal, o Piton segue com seus problemas defensivos, o Coutinho não desabrochou de fato, como se esperava sob o comando do Diniz, mas de todo modo, apesar de toda essa argumentação, o trabalho dele segue respaldado pela comissão, ou melhor, pela diretoria do Vasco. Pedrinho é um entusiasta do trabalho do Diniz, pensa futebol como o Diniz pensa. Felipe é um entusiasta do trabalho do Diniz, pensa futebol do mesmo jeito também. O Admar Lopes, diretor de futebol contratado para dar suporte e apoio ao Fernando Diniz. Então, a gente já falou algumas vezes aqui na live que o Vasco vive hoje um Diniz-centrismo, porque ele tem muito respaldo do Pedrinho, do Felipe, do Admar Lopes e de todo mundo que cerca a diretoria do Vasco. Então, apesar dos resultados ruins, o trabalho segue e o Diniz, sim, está bastante respaldado, apesar do trabalho, em termos de resultados, o trabalho ser muito ruim, e a torcida também já começa a pegar, com razão, no pé do técnico Fernando Diniz. Então, está respaldado. Essa é a informação, mesmo se o Vasco ser eliminado na Copa do Brasil na próxima quinta-feira, eu vou bater aqui na madeira para que isso não aconteça, mesmo assim, o técnico Fernando Diniz tem total respaldo da diretoria, beleza? E se tratando desse jogo contra o CSA, claro que foi o primeiro treinamento na tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, mas a gente já pode destacar o seguinte: o Vasco não terá o João Vitor, que cumpre suspensão após a expulsão no jogo lá em Alagoas. O jogo, ele tomou o segundo cartão amarelo, está suspenso, portanto, desse jogo. A provável escalação do Vasco tem, então, Léo Jardim, Paulo Henrique, ambos cumpriram suspensão diante do Mirassol, então retornam ao time, Léo Jardim e Paulo Henrique. Maurício Lemos deve fazer a zaga pela direita, e aí tem uma dúvida: Lucas Freitas volta ao time no lugar do João Vitor ou o Hugo Moura vai ser recuado para a defesa? Fica aí no caso, claro que os treinamentos da semana vão definir isso. Mas existe essa dúvida de fato. E na lateral esquerda, o Lucas Piton.
no meio-campo. Por que essa dúvida? Porque o Diniz quer dar minutos e quer dar a titularidade ao Thiago Mendes. Então seria uma boa possibilidade, escalando o Thiago Mendes e recuando o Hugo Moura. Ou o Thiago Mendes, de fato, ficando no banco para o Lucas Freitas ser o zagueiro e o Hugo Moura ser mantido no meio-campo. E aí, do meio, né, a partir do Hugo Moura ou do Thiago Mendes para frente, você já sabe. Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e o capitão Verratti, artilheiro do Brasil com 21 gols. Ele que, né, encerrou aí a má fase marcando um gol contra o Mirassol. Tudo bem que perdeu uma possibilidade de dar a vitória ao Vasco, e o Vasco acabou sendo derrotado, mas vamos esperar, aguardar, torcer para que esse momento ruim do Pirata tenha acabado, apesar da derrota, servindo aí com um gol marcado para que ele volte a brilhar de fato e aproveitar as oportunidades que sempre aproveitou anteriormente. Ele que completa 2 anos de Vasco no próximo dia 6, quarta-feira. Né? Dia 6 de agosto marcou a estreia do Verratti naquela vitória sobre o Grêmio 1-0 em São Januário, lá no Campeonato Brasileiro de 23. E desde que ele estreou naquele dia e marcou aquele gol, ele já marcou 31 gols em campeonatos brasileiros, contando 23, 24 e 25. Nenhum jogador tem mais gols na competição nacional do que o Verratti desde a sua estreia. Então são dados interessantes que vale a pena também a gente destacar. Para esse compromisso, diante do CSA, Leandrinho e Luiz Gustavo estão fora. Os jogadores estão a serviço da seleção brasileira sub-20 e, portanto, desfalcam o Vasco contra o CSA, né, na próxima quinta, e também no jogo diante do Atlético Mineiro domingo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Então é um desfalque importante. Vale destacar que o Piton tomou o 3º cartão amarelo diante do Mirassol e cumpre suspensão no domingo diante do Galo. Né? Então a gente vai de Vitor Luiz provavelmente como titular, e o Riquelme deve aí ser relacionado para o jogo contra o Galo, mas é claro que esse é assunto para depois, a gente vai debater depois do jogo do CSA, porque tudo está sendo feito e trabalhado, claro, para o jogo de quinta-feira, segundo das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Barros, né, já retornou ao Vasco, mas ele não vai poder jogar esse segundo jogo. Ele não foi inscrito porque pertencia ao América Mineiro. Caso o Vasco passe, avance de fase, ele vai poder ser inscrito para jogar as quartas de final. Mas não conta, portanto, né, o Vasco não pode contar com o Barros para esse jogo de quinta-feira diante do CSA. Beleza? Beleza, pessoal? Então, hoje teve uma novidade no treino, que foi aí os novos uniformes do Vasco de treino. Né? Em destaque aí para vocês as fotos do Thiago Mendes e do Léo Jardim, né? Roupa de goleiro, azul, e a do Thiago Mendes ali, né, do jogador de linha, um cinza com preto, e o Fernando Diniz, a comissão técnica também, uniforme todo preto, também tem a opção de camiseta. Né? O Vasco disponibilizou um vídeo através da Vasco TV que dava para ver, né, alguns de camiseta e outros com camisa de manga curta, como é o caso aí do Thiago Mendes. Então essa é uma novidade também. Agora falando do lateral direito, Paulo Ricardo, né, o Paulinho, oriundo da categoria de base do Vasco. Atlético Mineiro e Vasco seguem conversando na tentativa aí de um acerto. O Atlético Mineiro quer contar muito com o Paulinho numa negociação envolvendo um empréstimo até o final do ano que vem, dando aí a opção de compra de 2 milhões de euros, que se tornaria uma obrigação caso ele entre em campo em 20 jogos. O Vasco, evidentemente, não concordou com os valores apresentados e ainda, para emprestá-lo, está querendo um dinheiro. O Atlético Mineiro entendeu que dessa forma não há negócio. O que se tem ali é uma opção, a obrigação de compra, podendo até aumentar os valores. Os clubes estão conversando e a tendência, pelo menos, é de que o Vasco, se não valorizar o atleta ou não mostrar para o atleta que quer contar com ele, a tendência é que o negócio possa acontecer. Porque o staff e o próprio Paulinho deixou claro ao Vasco que quer a negociação, que quer respirar novos ares, entendendo que o Paulinho não tem respaldo, não tem aí moral. Pelo menos esse é o sentimento interno do staff e do próprio Paulinho, que não tem moral dentro com a comissão técnica e com a própria diretoria. Então entende, vê com bons olhos uma saída para o Atlético Mineiro. Então neste cenário o Vasco se sente até um pouco pressionado, né? Porque o Paulinho tem contrato com o Vasco até 27. Tem contrato longo com o Vasco. Mas o Paulinho não vê perspectiva de evolução ou de permanência ou até mesmo de minutos sendo utilizado, portanto.
Então ele vê com bons olhos, assim também como o staff do atleta vê com bons olhos essa saída dele para o Atlético Mineiro. Cabe agora o Vasco tentar um melhor acordo, já que pediu um valor por empréstimo que o Atlético Mineiro já deixou claro que não vai querer. Beleza? Agora vamos falar também, se tratando de base, o Vasco tem aí 3 jogos nessa semana, um já aconteceu, Nova Iguaçu e Vasco pela estreia no Campeonato Carioca Sub-20, o Vasco inclusive venceu por 2-1, a gente já vai falar daqui a pouco, mas amanhã tem Cruzeiro e Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 e no sábado já um clássico carioca, né, no Sub-20, no Carioca Sub-20 contra o Fluminense. Então essa aí é a agenda do Vasco para essa semana. Lembrando que hoje, às 10 horas da manhã, jogo no Nivaldo Pereira, o Vasco venceu o Nova Iguaçu por 2-1, gols marcados por Léo Jacó e Zucarello. Então o Vasco estreando com o pé direito. E também falando da equipe Sub-17, o Vasco teve 2 atletas convocados, o Lucas Andrade e também o Andrei Fernandes, joias aí da equipe Sub-17, que farão aí um tempo de preparação junto à seleção brasileira Sub-17. Beleza, rapaziada? Esse foi um videozinho aqui de notícias, um pouco mais curto que o habitual, mas amanhã a gente volta com a tradicional live, também com a presença do Sandro Gama, com o Gustavo. Vamos fazer aí um debate, né? O que está acontecendo com o Vasco, que não vence a 7 jogos. Outros convidados podem aparecer também aqui na live de amanhã. Então já faço o convite para você ficar ligado amanhã, por volta de 7h30, 8 horas, tem a tradicional live aqui no canal Colina em Foco. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um formato diferente, vocês não estão tão habituados, mas, né, por motivo de força maior, teve que ser dessa maneira. A gente deixa essa interação bacana, como sempre, lendo aí as mensagens do chat a partir de amanhã. Beleza, rapaziada? Um forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e não esqueça aí de deixar o like, de também compartilhar esse vídeo com outros amigos vascaínos e, claro, se inscrever no canal Colina em Foco. Beleza, rapaziada? Eu me despeço por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.